Muito boa tarde, meu Brasil. Está no ar a partir de agora o Fenatracop em Ação, um programa produzido para você que é trabalhador em cooperativa em todo o país. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. E acesse aí no seu estado o site da Fenatracop, que é o www.fenatracop.com.br. Trazemos os estúdios da emissora no dia de hoje, Mauri Viana Pereira, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Cooperativas, que é a Fenatracop, também presidente do Sintrascopa e do Sintracop. Vamos estar falando sobre política nacional, política estadual, vamos falar sobre negociações coletivas, vamos falar também sobre as centrais sindicais e sobre reforma trabalhista. Assuntos importantes no dia de hoje, aqui no Fenatracop em Ação, que está no ar. Mauri, boa tarde. Boa tarde, Macedo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Fenatracop em Ação. Olha, o Mauri está apresentando todos os domingos à noite para o estado do Paraná o programa Falando Sério, direto da cidade de Londrina, atingindo Londrina, Maringá, Cianorte, Foz do Iguaçu e outros importantes municípios do Paraná. E está hoje aqui nos estúdios da emissora. Presidente, como é que foi a semana na questão sindicatos? Haja visto que o presidente com a agenda superlotada, Mauri. Nós tivemos, retomando as negociações coletivas, né? Perfeito. Do Sintracop no Paraná. Tivemos no oeste do estado do Paraná, com o Sincopar Oeste, que me parece que o sindicato patronal do oeste do estado do Paraná está querendo se desligar do sindicato da Federação Patronal, da FECOPAR. Me parece que está tendo animosidades entre os patronais e isso está afetando as negociações locais no estado do Paraná. Então nós tivemos tentando desfazer essa encrenca que são pecuinhas pessoais e tal, porque afinal de contas o sindicato representa os trabalhadores, o sindicato patronal representa os cooperados, o interesse das cooperativas, e nós temos que colocar esse interesse em primeiro lugar, não deixar as picuinhas, as guerrinhas particulares tomar conta de algo importante, que é num ano difícil esse, Macedo. Uhum. Nós estamos num ano que não é para o Paraná, é para o Brasil inteiro, é um ano eleitoral, um ano que vai ter Copa do Mundo. As pessoas estão com medo porque haja os protestos, estão com medo porque os economistas estão criando rastro de onça, dizendo que tão logo termina a eleição, nós teremos uma gasolina próxima de R$ 5,50. Nós vamos ter uma triplicação do valor do custo da energia elétrica e que a inflação será inevitável. E quando você fala em inflação, é tirar o poder de compra do dinheiro das pessoas. Nós já sentimos essa deficiência porque você tem um controle sobre a cesta básica, mas você não tem um controle sobre o serviço do governo, você não tem um controle sobre os gastos pessoais e higiene pessoal, os produtos de higiene residencial ou industrial. Uhum. Então tem uma inflação, mas ela não é medida pelo governo. Por quê? Porque o governo sabe que a medida que se toma para se discutir a inflação ou não, que é o caso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele encontra lá 131 produtos da cesta básica. Então ele tabela, ele segura o produto da cesta básica, correto? Mas nós não vivemos só do produto da cesta básica, né, Marcelo? Sim. Nós precisamos de roupa, nós precisamos de remédio, nós precisamos de pasta de dente, nós precisamos de escova de dente, nós precisamos de lâmpada elétrica para colocar na casa, nós precisamos de luz elétrica na casa, nós precisamos de serviços essenciais do próprio governo, correio, nós precisamos de pagar os IPTU da vida, os IPVA, e tudo isso não está nessa contagem do NPC. Uhum. Então aí você vê lá o mês de abril deu deflação de 0,83%. Ora, é mentiroso, fantasioso, nefasto, ruim e atrapalha a economia do país. E aí nós temos aí essa discussão que não se está se estabelecendo na Casa do Povo, que é no Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje não está discutindo que nós estamos tendo os índices nacional de preço sendo discutido entre os sindicatos para as negociações coletivas,
E ainda o patronal também não consegue repassar os seus produtos. Então, quer dizer, nós estamos vivendo de mentira nesse país. Agora, presidente, uma situação aí relacionado, até essa pergunta relacionada a manifestações, e a gente já continua aí nesse papo relacionado ao país. O senhor acredita que agora as manifestações possam voltar? Estão havendo aí manifestações no país, presidente? Eu acho engraçado as manifestações, Macedo. Quando você entrevista uma autoridade, e você fala sobre manifestações que tem de rua, do pessoal e tal, parece que não é com eles, né? Eles falam assim, não, as manifestações são legítimas, próprias da população, parece que não é com ele, parece que a manifestação é com outros, não é com ele não. Agora, houve uma crítica até no jornal. Eles falam que é legítima e tal, não sei o que tem. E o interessante, Macedo, tem uns mascarados que entram nessas manifestações e saem quebrando tudo, arregaçando com tudo e tal. Aí eu lhe pergunto para você, será que é oriundo da manifestação? Porque normalmente as manifestações são pacíficas, né? Sim. Os protestos são pacíficos, as greves são pacíficas, porque ela tem um objetivo. Aí vem tal de black bloc, sei lá como é que é esse negócio. O cara bota uma máscara e ele sai quebrando vidro, saqueando loja, fazendo um monte de bagunça. Será que nem até o próprio governo que coloca isso para desmoralizar o movimento? É uma questão que eu coloco. Porque acaba desmoralizando, sim, as manifestações. Isso, desmoraliza o movimento. Então, quer dizer, para desmoralizar o movimento, você vai lá, contrata uns quebra-pau, os caras vão lá, quebra-pau, e aí, como é eles que mandaram, eles falam que a polícia não pode prender, que a polícia não pode bater, que a polícia não pode não sei o quê. Por quê? Porque eles já estão querendo, falta só dizer, nós colocamos esse povo para desmoralizar esses otários, então fazer essa manifestação. Vem aí a Copa do Mundo. O senhor acha que haverá manifestação na Copa do Mundo? Olha, se não tiver manifestação na Copa do Mundo, então aí o povo brasileiro é um povo sem sangue nos olhos. É um povo sangue de barata. Porque, Macedo, você não investe nesse país para subsídio agrícola. Não, proibido subsídio agrícola no país. O país, então, não investe nisso. Você não investe na saúde pública. Não se investe em saúde pública. Saúde pública no Brasil é um caos. Total, geral. Verdade. Se tu ficar doente, tu está predestinado, se a tua doença te levar à morte, você está predestinado a ir para o além. Porque a saúde pública é ruim, total e péssima, para não dizer que é vergonhosa. Agora, você tem cidades grandes que a saúde pública funciona a mil maravilha. Se você pegar cidades aí de porte de capital para cima, você tem aí o SUS que funciona talvez até melhor que a saúde privada. Quem tem plano de saúde que o diga. O cara tem lá Unimed, o cara tem lá Mil, tem não sei o que tem, e ele é menos atendido do que o cara que vai pelo SUS. Passei para Curitiba e perguntar para o pessoal de Curitiba que é atendido pela saúde pública de Curitiba. Ou de São Paulo, Agora, saúde pública de periferia dessas cidades, aí tá lá, esse tá no martelo. Esse tá no martelo, tá fodido. Agora, nas cidades pequenas do interior, saúde pública não existe, não tem. Pare, não tem. Agora, o Brasil precisaria investir um terço do que ele está gastando na Copa do Mundo para que nós pudéssemos ter uma saúde competitiva com a doença, porque a saúde, ela compete com a doença. Competir com a doença. Nós precisávamos extinguir, acabar, fechar os conselhos regionais de medicina e chamar os reitores das universidades e preparar as universidades para poder abrir curso de medicina. Além do cara, o cara passar num vestibular para medicina, além de ser completamente impossível o cara entrar, os pouco que entra tem que pagar 7, 6, 8 mil reais de mensalidade. Mas o custo de sobrevivência, já na sacanagem, eles colocam a aula de manhã, de tarde e de noite. Então o cara gasta no transporte, daí da onde ele mora até os campos da universidade para poder estudar, então ele tem que ter um carro. Carro é uma segunda família, nós conhecemos isso. O cara vai gastar gasolina. Então o estudante hoje de medicina gasta no mínimo 12 mil reais por mês. Pergunto, qual é chefe de família que suporta pagar seu filho 12 mil reais por mês para ele poder estudar medicina? Me conte. Agora, você tem uma ilha desse tamanhozinho, que tem embargo sobre ela, um país que produz açúcar, é um país que, de nada, só produz charuto e açúcar. E poucos países ainda compram, que tem um embargo em cima deles, né?
E esse país tem médico adoidado e exporta e vende médico para o mundo inteiro. Inclusive o Brasil agora é cliente. Chamado Cuba. Estamos falando de Cuba. Uhum. Então você veja bem, Cuba, que é um país miserável, sem nada, consegue vender médico para o mundo inteiro. E nós aqui no Brasil, um país continental, um país fantástico, que cobra imposto adoidado, aliás, um dos países que mais impostos se cobra, não consegue formar médico. Por quê? Porque os conselhos regionais de medicina proíbem abrir curso de medicina. E por que eles fazem isso? Porque eles querem uma reserva de mercado. Então só pode ser médico filho de médico. Claro, só filho de médico pode ser médico. Agora, quem sabe que se Deus deu o dom, né, pro Restinho, por exemplo, o Restinho poder ser médico. Já viu o Restinho sendo médico? Nosso colega aqui, que trabalha na nossa técnica, o Restinho ser médico. Ele recebeu o dom para ser médico, ou então cientista de medicina. E a ele foi conduzido o dom dele inventar a cura para a AIDS, por exemplo. Uhum. A cura do câncer. Mas o Estado, o país dele, não deu condições dele se tornar um médico, ou um cientista da medicina. Correto? Então, esse dom que Deus deu para ele vai ficar onde? Parado. Uhum. Não vai ser exercitado. Correto? Então, nós temos que repensar a saúde pública. E daí você pega uma Copa do Mundo, e aí tu gasta na Copa do Mundo bilhões, né? Agora, 1/3 desses bilhões, você poderia investir em saúde pública. E aí, por que você não faz isso? Vontade política, gente. Chama-se vontade política. Prioridade de resolver. O governo nosso, ele recebe tudo que ele recebe dos impostos e ele paga uma dívida de D. João VI. Tem uma dívida lá com o Banco Richards, não sei de onde, que o imperador, o rei D. João VI, depois o imperador D. Pedro I, depois D. Pedro II, contraiu uma dívida lá porque o cara comprou lá uma mesa com 4 cadeiras lá. E essa dívida hoje está astronômica, nós temos que estar pagando essas contas. Ora, minha gente, estão transformando nós em trouxa, em idiota. Quando você pega aquela guia, aquele DARF, você pagar seus impostos, você está pensando que você está pagando um imposto sobre determinado assunto, por exemplo, o IVV, ou então o ICMS, ou então os impostos normais você paga, ou então o imposto de renda mesmo. Você está pensando que esse dinheiro vai para ser atendido, você ter saúde pública, educação pública de qualidade, e para você ter os serviços essenciais do Estado que oferece ao cidadão brasileiro. Primeiro, o governo criou uma lei chamada DRU, que é a descaracterização de recursos da União. O que é isso? Aquele dinheiro era para poder fazer hospital no Brasil. Então o governo tem o poder de tirar esse dinheiro, descaracteriza aquele dinheiro que é para fazer hospital, certo? Recursos da União, e dá esse dinheiro para que o governo faça o que ele quiser. O que o governo fez? Botou todo esse dinheiro, inclusive dos aposentados, do INSS, inclusive dos aposentados, tem a DRU lá também, esse dinheiro vai para um montante para pagar os juros da dívida externa. E aí eles, para enganar nós, eles falam que é o tal do déficit primário. Déficit primário. Ora, gente, está na hora de o povo se revoltar com isso. O governo não consegue pagar os aposentados decentemente porque ele tem que estar dando dinheiro para banqueiro internacional, de dívida que eu não vi. Eu não vi. Eu tenho 50 anos de idade, eu não vi nenhuma dívida sendo contraída do Brasil com outros países que vem esse dinheiro dos outros países para cá. Perguntava isso quando jovem, com meus pais, também não lembrava dessa dívida. Entendeu? Então são dívidas lá do tempo do onça. Ora, a Polônia devia para o Brasil uma quantidade enorme de dinheiro. Um dia o outro da Polônia falou, não vou pagar mais. Estou sacrificando meu povo, não vou pagar mais. Pronto. Os outros países negam suas contas, conta do tempo do reinado. Ora, gente, nós vamos ficar pagando essa mordomia dessa gente até quando? Quando que esse Congresso Nacional vai se levantar? Quando que o Senado da República vai rediscutir o Pacto Federativo? Quando os prefeitos ficam com o pires na mão, pedindo as coisas em Brasília e não tem? Entendeu, Macedo? Tem que ser rediscutido o Pacto Federativo e tem que ser rediscutido a discussão tributária e fiscal nessa nação, se nós quisermos sair do atoleiro. Senão vamos continuar com os 2 pés até o joelho atolado no chão.
Mas é claro, para fazer essa discussão é necessário, nós temos aí principalmente um Senado comprometido com o povo e partidos e políticos também comprometidos com o povo. É outra deficiência, nós temos aí o tal do fundo partidário, que os partidos, para poder receber o dinheiro do governo do fundo partidário, fazem vistas grossas para um montaréu de palhaçada que esse governo faz. Uhum. Eu não estou falando desse governo, não, dos outros também. Eu até ia perguntar se o problema hoje é governo ou é partido. É tudo. Uhum. É tudo. Nós temos uma questão de prioridade, nós temos que priorizar. Nós não podemos ter um banco central, que é um banco que é desvinculado do governo. Só quem paga o salário deles é o governo. E aí o governo fala que não tem interferência lá dentro. E aí esse cara faz um tal do câmbio flutuante. Mas que câmbio flutuante é esse, meu amigo? Ele amanhece de manhã cedo e coloca o dólar não sei onde. Baixa o dólar não sei aonde. Pô, tá na hora desse país ser repensado. E você tem a maior arma do mundo. Você pode, com o seu rifle, né, com a sua pistola, você pode mudar isso. A tua pistola, o teu rifle hoje chama-se título eleitoral. É saber votar. Eu também não acredito nessas pesquisas, viu, Macedo? Uhum. Então, se você que vota nas pesquisas, minha gente, essas pesquisas são falsas. Não acredite em pesquisa. Cai fora disso. Eu vi Jair Jaranoto sendo reeleito no primeiro turno em Maringá. Primeiro turno em Maringá. Eu vi ele passando como primeiro colocado para o segundo turno. Eu vi ele eleito no segundo turno com a lavagem de voto em cima do segundo colocado. E abriu as urnas e ele perdeu para o segundo colocado, de longe. O cara ganhou muito voto. Pesquisa. Eu vi Londrina, o Raul, Luiz Carlos Raul, durante as últimas 4 eleições que ele disputou, em primeiro colocado nas pesquisas. Primeiro colocado nas pesquisas. Abriu as urnas, ele nem passa para o segundo turno, perde a eleição, que dá até dó. Você entendeu? Mas o Raul tem lá os seus contatos com o Instituto de Pesquisa, são amigos deles. Ué, entendeu como é que é, minha gente? Eu vi, por exemplo, várias pesquisas que não deram certo. Eu vi em vários estados sendo anunciado que tinha ganhado o governador fulano de tal. E na hora que abre as urnas, é outro fulano que ganha a eleição. Então, gente, não acredito em pesquisa, não. Essas pesquisas são compradas. Como tudo nesse país é comprado. É comprado. E aí o cara foi contratado para fazer um serviço. E ele vai fazer o serviço. Ah, mas como é que ele faz? Ele não entrevista? Entrevista sim. Só que ele vai pesquisar na casa do candidato, nos vizinhos do candidato, na empresa do candidato, naquele boteco que o candidato toma cafezinho, no restaurante que ele almoça, entendeu? Vai na galera dele. Aí o cara lá em cima. Lógico. Entendeu? Para pensar porque a dona Dilma está na frente. As pesquisas são feitas nos diretórios do PT, de certa. Porque o Dilma só veio nem criticando essa mulher. Mas está lá primeiro com nas pesquisas. Eu não entendo isso. Não consigo entender isso. Bom, vamos fazer um intervalo comercial. Nós estamos em um ano até inclusive eleitoral. Nós teremos eleições agora para presidente da República, para governo, para o Senado, para deputado federal e também para deputado estadual e também distrital, tá? Nós estamos em um ano de Copa do Mundo também e um ano de muitas manifestações. Há quem diga que as manifestações devam ser intensificadas agora na Copa do Mundo e as manifestações vão aí até as eleições em todo o país. E é exemplo do que o próprio presidente falou, a arma mais poderosa do brasileiro é o voto. Voltamos já com o Fenatracop em ação para todo o país. Volto já. Fundado no dia 13 de dezembro de 1992, na cidade de Campo Mourão, na região central do Paraná, o Sintracop atua com rescisões e homologações, apoio ao trabalhador em cooperativas, não deixando de oferecer ao trabalhador cursos para seu crescimento profissional. Informática com mais de 1.800 alunos formados. Corte e costura com mais de 600 formados. Sintracop Campo Mourão. Uma história de trabalho e luta. Avenida Capitão Índio Bandeira 2336, Centro Campo Mourão, Paraná.
Acesse o nosso site pela internet, o www.fenatracop.com.br. Conheça o seu sindicato aí na sua região, que representa a sua categoria. Conheça a Federação Nacional dos Trabalhadores em Cooperativas e conheça também, é claro, os nossos companheiros delegados sindicais em todo o país que estão prontos aí para lhe atender, lhe ajudar. Aproveitando o Mauri Viana Pereira nos estúdios da televisão no dia de hoje, estamos produzindo o programa no Canal 10, na região oeste do estado do Paraná, e aproveitando a agenda do presidente aí no sul do Brasil para esse bate-papo. Presidente, vamos abordar um tema que até inclusive é relacionado a sindicato, e eu faço essa pergunta ao senhor. Nós temos os sindicatos, as centrais sindicais, as federações e as confederações. Qual é a diferença um do outro, presidente? Há diferença? Claro que é, Macedo. Você tem nessas entidades os seus estatutos, as suas regras, estabelecidas dentro da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e no mundo do trabalho, na relação patrão-empregado, você tem as relações sindicais. Nas relações sindicais, nós temos os sindicatos que representam em primeiro grau, Macedo. Os sindicatos. Então, por exemplo, um cidadão foi demitido. Perfeito. Ele tem 1 ano de casa, ele trabalha naquela empresa mais de 1 ano. A homologação dele tem que ser feita no sindicato. Sindicato. No sindicato. O sindicato vai proferir o olhar, fazer o seu olhar clínico dentro de todas as verbas rescisórias, porque é uma rescisão de contrato de trabalho daquele empregado com aquela empresa. Sim. Então o sindicato bota um olhar clínico para ver se tudo ali, as verbas estão contempladas nas leis vigentes do país e o direito do trabalhador. Caso o sindicato enxergue algum direito do que o trabalhador não está sendo respeitado, não está sendo entregado ou consolidado para ele, o sindicato cabe a tarefa de dizer para o preposto da empresa que foi lá para homologar que está faltando aquela verba. Algumas empresas retornam com a rescisão e traz o complemento pagando aquela verba. Feita a correção. Outras empresas não. Não, nós entendemos que não tem esse direito. Perfeito. Houve uma discórdia ali. Uhum. Então o sindicato pega o anverso da folha da rescisão e atrás ele bate um carimbo de ressalva. Ressalvamos que todas as verbas aqui contempladas está faltando a verba tal por a empresa entender que não é devido. E o sindicato aponta esta falha nessa rescisão. Isso é tarefa que o sindicato faz. O sindicato também tem a tarefa de negociação coletiva. Ele negocia com o sindicato patronal, convenção coletiva, que vai dizer e fazer regra e fazer lei para aquela categoria. Por exemplo, se é metalúrgico, os metalúrgicos, se é indústria de alimentação, para a indústria de alimentação, se é cooperativo, se é cooperativa, se é para... Enfim, todas as categorias. Esta convenção dá regra de itens de organização. Como que se entra no trabalho, crachá, registro da carteira, pagamento do salário, recibo, a jornada de trabalho e tudo que diz sobre a organização do trabalho vai estar contemplado nessa convenção coletiva. Convenção é uma lei que se faz entre as partes daquela categoria. Lá também tem os itens de segurança e medicina no trabalho. Tudo que a empresa é obrigada a dar para fazer com que o trabalhador não tenha o risco de ir trabalhar com vida e voltar no caixão para casa. Para a segurança da vida dele. Mas também tem as doenças ocupacionais. Ele fica exposto a ruídos muito fortes, ele pode ficar com a perda de audição. Então tem que ser dado equipamento de segurança para ele para evitar o estouro dos tímpanos, né? Uhum. Então são aqueles auriculares que colocam no ouvido para não deixar. Isso é contemplado na convenção coletiva também. Também são os itens sociais, ticket de refeição, participação no resultado, o 13º salário, o texto das férias, o tempo das férias, o início das férias, o fim das férias, tudo vai estar contemplado nos itens sociais. E os itens econômicos, reajuste salarial, o aumento real de salário, produtividade, enfim, todos os itens que dêem impacto econômico é feita essa regra. E pode ser feita essa regra que o sindicato faz
com o sindicato patronal, ou então com uma empresa só, que é chamado Acordo Coletivo de Trabalho, ou então um acordo coletivo que se faz com muitas empresas da mesma categoria, 10, 12 empresas, com o mesmo sindicato, por um acordo coletivo. Isso é tarefa do sindicato. A tarefa da federação, ela já é mais no intuito político, de sentar e discutir com o governo, participar dos conselhos, né? E participar também das centrais sindicais, para ocupar esse espaço nos conselhos. As federações fazem os seus congressos para tirar os rolos de indicação para que os sindicatos negociem. E as federações participam e dão todo o aparato jurídico, político e legal para os sindicatos melhor representar os trabalhadores. Isso é o papel da federação. O da confederação é para acompanhar os processos jurídicos em Brasília, representar isto e defender na ação direta de inconstitucionalidade se aquela categoria for aferida por uma lei que venha tirar direito daquela categoria daquele trabalhador. Então ela tem direito de entrar com ação direta de constitucionalidade. Bom, e as centrais sindicais? Bom, as centrais sindicais elas não estavam no nosso ordenamento jurídico. Uhum. Em 2008, o Lula deu reconhecimento central passando para ela 10% da contribuição sindical de todo o país. O sindicato diz, eu estou filiado na central tal, então 10% que é para o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele vai para a central sindical, daquele sindicato que está filiado naquela central sindical. E as centrais também discutem o salário mínimo com o governo federal, né, negocia o salário mínimo, e ela participa dos conselhos, Conselho Curador de Fundo de Garantia, que coordena todo o dinheiro do Fundo de Garantia, a sua aplicação, do FAT também, da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Segurança e o Conselho Nacional de Desenvolvimento do país. Então, quer dizer, as centrais é mais uma defesa política dos trabalhadores, do universo dos trabalhadores, e ela não fala para determinada categoria, ela fala para todas as categorias. Já a confederação, federação e sindicato é só para aquela categoria. Então, as centrais sindicais é algo novo, surgido em 2008, que foi dada a sua atribuição de participar dos conselhos e da sua remuneração 10% da contribuição sindical anual. Assim. A nossa categoria hoje, ela não tem uma confederação, né, presidente? Nós somos uma categoria jovem, uma categoria contemporânea. Nós temos sindicatos no Brasil, bastante sindicatos, temos 22 sindicatos de trabalho cooperativo no Brasil, e nós temos uma federação nacional. Para se existir a confederação, nós teríamos que ter mais 2 federações, para daí juntar com a atual para poder fazer uma confederação nacional. Com isto, a nossa categoria fica desassistida no quesito de entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra qualquer lei que o Congresso faça ou medida provisória que o governo faça que venha afetar os trabalhadores cooperativos. Agora, presidente, vamos entrar um pouco na questão da negociação coletiva, patrão e trabalhador. Eu até faço uma pergunta para o senhor nos estudos hoje. Quando o patrão, por exemplo, recebe uma equipe, tá, da questão negociação, e o patrão não está disposto a aceitar a proposta do trabalhador, como é que age o trabalhador para que consiga estes ajustes salariais, presidente? Os sindicatos fazem as suas assembleias, com suas federações, tira o rol de indicação e convoca o patronal para a mesa redonda no Ministério do Trabalho. Uhum. E no Ministério do Trabalho vai se discutir lá aproximadamente mais de 100 itens, que é o rol, os itens, aquilo que os trabalhadores sonham em ter. Uhum. Aí sentam lá com o patronal é tudo que ele não quer, aqueles itens lá. Então, quer dizer, o patronal fica abortando esse item, aquele outro, esse item, entendeu? E aí, o que ele oferta, o sindicato tem que levar para os trabalhadores em assembleia para eles definirem se aceita aquela proposta, se vai para dissídio coletivo junto aos tribunais regionais de trabalho ou se vai para greve. Aí quem tem que definir é os trabalhadores em assembleia. Acontecem muitos abortos nessa questão dessas reivindicações, presidente? É uma coxa de retalho, né? Uhum. Você tem lá, por exemplo, um item que diz estabilidade para todos os trabalhadores da categoria. Não pode ser demitido de forma nenhuma. O patrão não quer isso. O patrão quer ter o poder de demitir quando quiser o trabalhador. Claro. Então o trabalhador pede, através do sindicato, dos empregados.
o patronal nega, através do sindicato patronal. E aí você criou um atrito naquele item. Aí, normalmente, os sindicatos jogam isso para ganhar um outro item. Então, eu quero um aumento aqui de 15% do ticket de refeição. Entendeu? Então, você não me dá aquilo, mas eu quero aquilo outro. Então, é uma coisa de retalho. Você fica mesclando e negociando, entendeu? Até você chegar no documento final para submeter os trabalhadores para eles decidir se fecha ou não. Isso dá muito trabalho, muitas reuniões, muitos embates e discussões. Dá bastante, porque o patronal não quer gastar, né? Uhum. O patronal não quer gastar. Por outro lado, o trabalhador precisa ganhar, né? Então, os que sentam à mesa têm que ter a responsabilidade de buscar naquilo que converge, né, o melhor aparato para se ter um ano de tranquilidade. Por um outro lado também, o patronal não pode ter esse muito carrasco demais, senão ele vai perder funcionário. Uhum. Hoje em dia nós temos uma queixa de contratação de gente, que falta gente para contratar. Então, quando se falta gente para contratar, evidentemente que os patronal costumam ser um pouquinho mais bonzinhos, mas não é que ele é bonzinho, que ele precisa contratar. Correto? Há anos atrás, quando você tinha muita gente procurando serviço e poucas vagas, o cara ganhava próximo salário mínimo, né? Então, o sindicato hoje desempregado tem uma arma muito forte na mão que, há anos atrás, eu que venho das antigas, há anos atrás nós não tínhamos, hoje nós temos. Nós dizíamos, olha, por isso aqui você não vai contratar ninguém, velho. Você vai perder o número de funcionários, filho. Entendeu? Tem uma arma que a gente usa nas mesmas negociações. Depois do intervalo comercial, eu volto aqui nos estúdios da televisão. Até, inclusive, esta semana, o presidente Mauri Viana Pereira esteve em São Paulo, em uma importante reunião no SECMESP. E também eu vou fazer uma pergunta ao presidente Mauri Viana Pereira relacionado a trabalhadores de outros países que estão, é claro, também atuando nas cooperativas do Brasil. Após o intervalo, eu volto aqui na TV. Preocupado com o bem-estar do trabalhador, o Sintrascopa abre as portas e oferece um atendimento de primeira qualidade, alcançando também a família, que se beneficia de salão de beleza e advogado gratuitamente. Aqui o trabalhador realiza empréstimos consignados, rescisões e homologações. Pensando no trabalhador, o sindicato tem sempre uma agenda de cursos profissionalizantes. Conheça seu sindicato. Somos filiados FENATRACOP, que como federação nos dá suporte para seguirmos em frente, servindo sempre. Rua 1º de Maio, 1054, Palotina, Paraná. Estamos no ar para todo o Brasil, com o FENATRACOP em ação, recebendo nos estúdios aqui do Canal 10, no oeste do estado do Paraná, o presidente da federação, Mauri Viana Pereira, que está nos estúdios no dia de hoje. O presidente estava em uma reunião em São Paulo, no SECMESP. Qual foi o motivo desta reunião que aconteceu, inclusive, nos últimos dias, parece-me que numa quinta e na sexta-feira, presidente? Os trabalhadores de cooperativas médicas, que são os funcionários das Unimed, das Unodonto, eles têm 4 sindicatos específicos no Brasil. Eles têm no Rio Grande do Sul, eles têm em São Paulo, eles têm em Goiás e em Minas Gerais. Mas ele é um sindicato que foi criado na época com o intuito da recriação. Um sindicato que vai muito preocupado com a recriação. Já no quesito negociação coletiva e representação sindical, um sindicato que deixou a desejar. É um sindicato que precisa, ele tem que abrir entrepostos, ele tem que abrir subsede em todo o estado de São Paulo para melhor atender os trabalhadores. Sim. Fora isso, ele tem que fazer congresso, tem que reunir os trabalhadores, ver os anseios da categoria, traduzir isso de negociação coletiva. Ele precisa da convenção coletiva, ele tem um departamento de fiscalização, fiscalizar o cumprimento dessas convenções coletivas. E fora tudo isso ainda, ele precisa engendrar políticas sindicais de formação sindical, para que esses dirigentes sindicais possam ter o aprimoramento da primacia da defesa intransigente do direito do trabalhador. Então nós fomos levar essa mensagem pormenorizada, quer dizer, bem lúcida para os trabalhadores, que eles devem de ter uma postura um pouco diferente. É um sindicato que tem uma estrutura invejável de colônia de férias e
mas não tem subsedes e sedes, não tem um caminhão de som, por exemplo, não tem um aparato para as negociações coletivas. É preciso mesclar as duas situações. Você pode trabalhar o social? Pode, deve. Mas você não pode botar 100% do sindicato para cuidar de colônia de férias, né? O sindicato tem que ter uma colônia de férias para atender os associados e tal, e jamais vai conseguir atender a todos da categoria. Senão, daí você vai ficar se tornando uma associação de recreio. Então nós fomos levar essa mensagem sindical para os dirigentes sindicais do SECMESP e levar um planejamento estratégico para São Paulo, para os trabalhadores de cooperativas médicas, para que nós possamos ter, sim, a participação dos trabalhadores, mas não em colônia de férias, mas num congresso, em assembleia, nas negociações coletivas, buscar dirigente sindical comprometido com a causa dos trabalhadores. E nós estivemos lá, fomos recebidos pela direção do SECMESP, um pessoal muito bacana, muito tranquilo, que, aliás, quero mandar um grande abraço ao pessoal do SECMESP, na pessoa do presidente, o seu Zé Renato, na pessoa da Luísa, que é a tesoureira do sindicato, do vice-presidente, o Oswaldo, do Fred, que é um negociador também juntamente com o presidente, que viaja e faz as suas reuniões com os trabalhadores. Mandar um grande abraço para eles e dizer que novos ares está chegando, até porque o Zé Renato, quando assumiu o sindicato como presidente, ele assumiu com essa postura de alterar essa visão sindical. E ele vem trabalhando devagarinho, mas vem trabalhando com os pés no chão para poder transformar o SECMESP num sindicato de organização e também um sindicato de luta pelos trabalhadores em cooperativas médicas do Estado de São Paulo. Olha, o Mauri Viana Pereira, ele percorre o país visitando os sindicatos dos trabalhadores em cooperativas como presidente da federação. E aproveito essa deixa. Presidente, algum congresso em vista no país, na nossa categoria? Nós estamos tendo hoje, neste momento, estamos tendo um congresso na cidade de Vitória, no Espírito Santo, com os trabalhadores em cooperativa da região norte, da região sul e da região central, para debaterem 120 itens de um rol de indicação que será protocolado durante a semana para iniciar as tratativas negociais com o Estado do Espírito Santo. No dia 29 da semana que vem, toma posse toda a direção da FENATRACOP, que foi reeleita agora. Então, logo a reeleição, a posse, já vai ser dado o encaminhamento para as negociações no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, com a Federação FECOP-COTO. Tão logo isso esteja feito, nós vamos começar a trabalhar as negociações também do Paraná, que tem database junho, e nós queremos ver se conseguimos efetuar as negociações num tempo recorde, e vai ser muito difícil, porque entra a Copa já meados de junho, para terminar em meados de julho. E nesse intermédio não está com essas negociações. Então, quer dizer, a pauta nossa é o Espírito Santo e o Centro-Oeste e o Paraná, Santa Catarina, que as negociações coletivas da database desde junho. Depois nós vamos para o estado do Nordeste, em Alagoas, que é a database em outubro, e o norte do Brasil, que é a database em janeiro, já preparando para poder fazer negociações com o Amazonas, com o Pará, com o Acre, com o Roraima e com Rondônia também. Aliás, nós estamos agora providenciando a abertura da nossa delegacia sindical no estado de Rondônia. O Fábio mais o Anderson estão trabalhando, dando um apoio muito forte para nós ajudarmos a instalar um sindicato lá no estado de Rondônia. Também devemos, até o mês de agosto, estar instalado e aberto em funcionamento no estado do Pará. Nossa delegacia sindical do Pará, que não foi conseguido complementar essas duas delegacias no mandato anterior, vai ser colocado agora nesse próximo mandato. O presidente, eu fazia uma pergunta, deixava até inclusive essa colocação no ar no bloco passado. Qual é a visão do senhor, por exemplo, destes trabalhadores que estão vindo de outros países? E vamos citar especificamente, por exemplo, os haitianos que estão trabalhando, atuando em cooperativas
no Brasil, mais precisamente, aí vamos falar do sul do Brasil. Eu não sei se o senhor tem informação se eles estão atuando em outros estados do país. Olha, Macedo, o Brasil é um país afortunado. O Brasil, há 5 anos atrás, eu dizia que nós teríamos que ir na África e convidar os africanos como convidados para vir para o Brasil, para poder fazer tarefas que o brasileiro hoje não está com muita vontade de fazer. Uhum. Ou seja, nós temos aí uma mão de obra para abate de pequenos animais, nós temos uma mão de obra na agricultura e que na oferta muito de emprego de outros cantos e na geração de muitos empregos, algumas regiões falta gente para trabalhar. Uhum. E lá no Acre, em Brasileia, começou a entrar os haitianos. Eles começaram a entrar por lá, se juntaram na cidade de Brasileia e virou um desespero aquilo. Vem vindo para São Paulo? Aí o nosso governo, como ele é incompetente de pai e mãe, em vez de pegar o Ministério das Relações Exteriores e lá, juntamente com o Ministério do Trabalho, e legalizar esses amigos, né, haitianos que estão vindo para o Brasil, legalizá-los e colocar eles no mercado de trabalho, mas com uma situação adequada, com a documentação, com cidadania, aquele negócio tudo. Não foram lá fazer nada disso. Nós conversamos com o patronal, para que o patronal contratasse pessoal mediante uma coisa organizada, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério das Relações Exteriores, né, com o consulado daquele país, para legalizar os haitianos aqui no Brasil, e nós fazemos então um teste com eles lá, para poder trazê-los, para poder ocupar essas vagas. Não, preferiram procurar os gatos. Então está voltando os gatos que tinha antigamente, para pegar e levar o pessoal para a roça, e mordiam um pedaço do salário dos coitados que trabalhavam na roça, né? Agora está acontecendo que esse frigorífico e as cooperativas também que têm frigorífico, eles estão voltando ao retrocesso total. Já nos Graxaí nós já temos gato, agora você imagina então, dentro de um abatedouro, de uma indústria, você ter um camarada que é de outro país que está jogado ao esmo ali, ao limbo. E quando ele for demitido da empresa, ele não tem como ir embora. Ele não tem como ir embora. Não tem dinheiro para ele poder ir embora. Ele vai ficar na cidade. Aí, por exemplo, Chapecó já está passando um grande transtorno com isso. Outras cidades estão tendo um grande transtorno com isso. E assim sucessivamente. Nós, a Fedenatracop, estou pedindo agora ao Ministério do Trabalho e um pedido ao Ministério do Trabalho Nacional. Nós vamos pedir uma grande fiscalização nisso, porque esses haitianos, coitados, estão trabalhando sem cidadania, sem registro de carteira, sem nada. Tudo na mão dos gatos. E os gatos estão pegando e botando qualquer haitiano para esses cantos. Então, quer dizer, é o desespero de quem está precisando contratar, mas não tem sido inteligente para poder fazer essas contratações, e é de quem está vindo, refugiado do seu país, que deu lá um terremoto no Haiti, né? Até nós perdemos a dona Zilda Arnes nesse terremoto que deu lá, uma pessoa que morreu, mas é uma pessoa que trabalhava muito no social no estado do Paraná, uma pessoa que tinha recebido até o prêmio da ONU, né? Ligado à Pastoral da Criança. Ao Pastoral da Criança, e nós perdemos ela porque ela estava dentro de uma igreja e caiu lá nesse terremoto que aconteceu no Haiti. Então lá no Haiti se destruiu tudo. Como é um país pobre, né? No auê, no apogeu do desastre, muitos países falaram que ia ajudar aquele país. Inclusive o Brasil falou que ajudaria e tal. O Bush falou que também ajudaria. Outros países mais ricos, a França falou que ajudaria. Mas, meu filho, ninguém ajudou os coitados haitianos. Então a federação, nessa situação, está fazendo esse pedido para o Ministério Público para que seja feita alguma coisa. Não, nós vamos primeiro no Ministério do Trabalho. Nós vamos fiscalizar. Claro. Se o cara está trabalhando, eu queria saber como é que ele está trabalhando. Se está trabalhando legal. Que tipo de contrato de trabalho ele está tendo. Uhum. E nessa contratação, nós vamos ter que começar a discutir com o patronal. Claro. O sindicato vai ter que discutir com o patronal no retorno, na saída desses haitianos, quando eles forem demitidos, a cooperativa tem que pagar uma passagem aérea para levá-lo de volta para o seu país. Entendeu? Porque se ele for demitido e ele ficar na cidade, ele fica sem trabalho na cidade. E daí ele pode ser
entrar em pequenos delitos, em pequenas coisas, não estamos acusando que façam, mas ele precisa sobreviver, como é que ele vai fazer? Entendeu? Então nós precisamos de o sindicato dar resposta clara na ponta, negociando com ele. A federação lá em cima com o governo, trazendo o Ministério do Trabalho para fiscalizar. Certo? Se não fizer essa ação articulada, vai ficar esses gatos trazendo esses companheiros para cá e esses companheiros vão estar aí num dia ou outro, sai com a mão na frente e outro atrás, sem direito de nada, e aí, meu filho, ele vai ficar aqui na cidade criando problema. As cooperativas não podem ter essa irresponsabilidade de fazer esse tipo de coisa com o ser humano. O ser humano pode ser jogado assim, de qualquer jeito porque um outro está vendendo o outro. Porque o gato, ele vende a força de trabalho do outro. É a exploração do homem pelo homem. Ele não é da empresa. Ele não está contratado pela empresa para agenciar trabalhador para a empresa. Não, ele é um gato que traz as pessoas e ele está gateando, metendo a mão no lucro daquele trabalhador. E isso é inadmissível nos mundos atuais de hoje. É a preocupação da Federação Nacional, a preocupação da FENATRACOP com relação ao próprio trabalhador, ao próprio ser humano, tá? E essa é uma discussão que se faz nacional com o presidente Mauri Viana Pereira. Eu já acompanhei debates como esse em Brasília com a equipe da FENATRACOP. Também, é claro, se faz necessário esses debates também em municípios de todo o país e os quais nós estamos acompanhando. Eu vou ao intervalo, na sequência eu volto para falar sobre governo estadual. Volto já aqui no FENATRACOP em ação para todo o país pela Rede Brasil de televisão. Pessoal que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, muito obrigado pela audiência. Pessoal que nos acompanha também pela Claro, pela Oi, o pessoal que nos acompanha também pela Sky, pela CTBC, no estado de São Paulo, o pessoal que nos acompanha também pela NET em estados do país. Volto já aqui na TV. Fundado no dia 13 de dezembro de 1992, na cidade de Campo Mourão, na região central do Paraná, o Sintracop atua com rescisões e homologações, apoio ao trabalhador em cooperativas, não deixando de oferecer ao trabalhador cursos para seu crescimento profissional. Informática com mais de 1.800 alunos formados. Corte e costura com mais de 600 formados. Sintracop Campo Mourão. Uma história de trabalho e luta. Avenida Capitão Índio Bandeira 2336, Centro Campo Mourão, Paraná. Estou voltando com o FENATRACOP em ação para todo o Brasil, pela Rede Brasil de televisão. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho também. No bloco que passou, nós falamos sobre os trabalhadores de outros países que estão vindo para o Brasil. Falamos também sobre o trabalho do presidente Mauri Viana Pereira em São Paulo, em importante reunião nos dias 15 e 16, no SECMESP, com toda a equipe, e também sobre o Congresso no Espírito Santo e outros eventos no país. Mauri Viana Pereira, como é que tem visto o governo no estado do Paraná, falando mais especificamente, como é que o senhor tem acompanhado? Olha, um governo que ganhou a eleição, bem ganhado, derrotou os Dias de vez, e a catrefa dele toda, né? Falando em Osmar Dias, não disputa a eleição esse ano. Graças ao bom Deus, porque senão nós ia ter que derrotá-lo de novo, né? Aí o governador do estado cometeu um erro político grave. Porque ele ganhou a eleição que se somou o PT, o PMDB e o PDT. E aí ele me pega e puxou o pessoal do PMDB para o governo dele. Deu 3 ou 4 secretarias para o PMDB, para ter a governabilidade na Assembleia Legislativa e os deputados estaduais poderem votar os projetos do governo do estado. O senhor acha que esse foi o ponto grave? Eu acho que sim. Eu tenho plena certeza que foi grave. E agora ele fica na esperança do PMDB apoiá-lo para governo, e assim ele poder ser reeleito com mais de 70% dos votos. Para isso, o Requião, que é do PMDB, quer ser candidato e vai disputar a eleição da convenção. Do partido dele.
se o Requião não for candidato, o governador ganha a eleição com 70% dos votos, caminho amarrado. A Gleice, ela está mergulhada no petróleo da Petrobras, então está difícil tirar ela de dentro. Ela se Gleice do PT. Do PT. Se sujou demais com a Petrobras, a Gleice, enfim, os políticos do PT, né, se envolveram demais com esse negócio da Petrobras e tem que dar explicação para a nação e explicação para o povo do Paraná também. Agora, o Beto não fez aquele governo exemplar, viu? Ele está com primeiras pesquisas e tudo mais e tal, mas não fez um governo exemplar. Eu estava com ele no Congresso, lá na cidade de Cascavel, com 4.000 trabalhadores, e eu sentado na mesa do lado dele, conversando com ele, eu disse para ele, o senhor não conseguiu governar o Paraná. O Senado não deixou o senhor governar, não deixou ter dinheiro. Os parlamentares do PMDB, que estavam com o senhor, ficaram chantageando os senhores 3 anos de governo, o senhor não conseguiu fazer nada. E agora o senhor quer colocar o PMDB de vice do senhor, daí sim, aí o senhor não vai governar mesmo, né? Aí ele falou, eu também não quero, Maurício, mas meu conselho político acho que tem que ter. Eu falei assim, ganhe o governo do Estado e manda esse pessoal, rapaz, catar coquinho. O PMDB é um partido de aluguel, rapaz, que se vende. O PMDB tem que ter seus candidatos, tem que lançar, tem que ter candidato a presidente da República. É o maior partido político que tem no Brasil, mas não tem candidato a presidente. Tem a vice, né? Não, eles negociam sempre a vice para chantagear os governos, para pegar ministério, para ser locupetário financeiramente. Até quando nós vamos ter um partido, por exemplo, o PMDB? O PMDB não estava com o Collor? Estava. O PMDB não estava com o Itamar Franco? Estava. Não estava com o Fernando Cardoso? Estava. Não estava com o Lula no primeiro mandato? Estava. Não estava com o Lula no segundo mandato? Estava. Com a Dilma? Não está com a Dilma? Está. Não, estava no primeiro? Também. Tá, vai estar no segundo também. Entendeu? Então, quer dizer, e as coisas indo de mal a pior no Brasil, será que não é esse povo que tem dado má sorte para nós? Né? Eu acho que não tenho nada contra os PMDBistas, até porque tem o negócio de entregar as armas, entregamos tudo, mas eu acho que os PMDB tem que pegar e largar a mão. Entendeu? Disputa eleição. Disputa eleição de prefeito, disputa eleição de governador de estado, disputa eleição de presidente da República, disputa eleição para deputado, disputem a eleição. Não, eles vendem o tempo de rádio e televisão deles e vão lá, entendeu? E depois, aí eles vendem a governabilidade. Ó, para você governar aí não tem que dar, entendeu? Então, quer dizer, eu vejo o Beto com o potencial de ser um baita governador, mas com o PT lá em cima, a dona Dilma, com a Gleice Hoffmann, proibindo o Paraná de crescer, com o PMDB aqui no Paraná, atrapalhando o governo e chantageando de tudo quanto é forma. Quer dizer, ele não pôde governar o Paraná. Pode ter uma segunda chance? Eu acho que deve de ter. Só que ele deve caçar um caminho de governar sem o PMDB. Se ele for para governar com o PMDB, ele está fazendo as besteiras que todos os outros governos fizeram. Mas será que o povo voltaria com o Requião num outro governo do Requião? Requião já foi governo do Paraná por quantas oportunidades? Eu acho que o Requião é retrocesso. O Requião no governo vai ser um retrocesso total. Só que tem uma coisa, não deixa roubar. Não deixa ninguém roubar. Só o irmão dele lá, que era do Porto do Paraguai, podia roubar. Só o irmão dele lá, o Eduardo Requião, podia roubar. Tá onde, Eduardo? Tá fugido, mora em Miami. Se ele vier para o Paraná, tá preso. Não tá no Brasil. Não tá no Brasil, tá em Miami. Ninguém fala porque o cara é irmão do senador e tal, né? Você entendeu? Mas o Requião é um homem honesto, honestíssimo, né? Ninguém tem culpa de ter um ladrão que tem desvio, um irmão que tenha desvio de conduta que nem o Requião teve, né? Mas o Requião é um cara sério, um cara honesto, trabalhador, só que aquele governo feijão com arroz, ele não tem visão de futuro, entendeu? É um baita governador para pagar a conta do outro, entendeu? Ele tem criticado bastante o governo atual, né, presidente? Ele critica bastante porque ele quer sentar na cadeira do governador, né? Por isso que ele critica. Agora, eu podia dizer para você, o que ele ajudou como senador o Paraná? Nada. O que ele trouxe para o Paraná como senador? Nada. O que ele fez? Se não fez nada, alguma coisa ele fez, o Paraná fez, atrapalhou. Ele não deixou o BID financiar as escolas, os hospitais, a ampliação dos hospitais, as UTI neonatal. Ele proibiu isso. Correto? Ele proibiu duplicação de rodovias, ele proibiu o recap de rodovia. Como senador, ele não deixou vir um tostão para o Paraná. Aliado com a Gleice, né? Aliado com a Gleice, na Casa Civil. Eu quero já estamos encerrando o programa, para
todo o Brasil. Nós estamos aí no mês de maio e eu faço essa pergunta para o senhor agora. O senhor continua com aquela ideia de uma pré-candidatura ao Senado pelo Paraná? Não, ninguém pode ser candidato de si mesmo, Macedo. Você depende do povo. Uhum. Se o povo me conclamar para ser candidato a senador, evidentemente que eu sou candidato a senador. O Paraná precisa mudar o perfil. Nós precisamos ter senador comprometido com o Paraná. Agora, se o povo não me quiser como candidato, evidentemente que não serei candidato, né? Eu estarei a partir do dia 1º já licenciado já para a disposição do partido, da convenção do partido. Uhum. Agora, tudo isso está muito incerto no Paraná, se a gente sai candidato, não sai e tal, eu vou me licenciar e vou ficar à espreita. Se a população me conclamar para ser candidato, com toda certeza eu agora preciso saber quantos apoiamentos eu terei, como é que será isso, porque eu não vou fazer uma campanha, porque eu não sou um homem rico, né, sou um homem pobre, vou sair aí fazendo como trem pagador, tipo Marcelo Almeida, que está prometendo vai gastar 100 milhões na campanha, está querendo comprar um mandato de senador, né? Entende? Como o Seara também, que promete que vai gastar 50 milhões para poder ser candidato a senador, está querendo também comprar um mandato de senador, não é isso? Não, eu vou deixar o meu nome à disposição do povo do Paraná. Você quer um Senado que funcione para o povo paranaense? Eu me proponho trabalhar para vocês no Senado. Agora, se você quiser um senador que ele vai comprar o mandato, entendeu? Eu acredito que ele vai estar lá daí fazendo o que os outros fizeram, só cuidando de si próprio e esquecendo o Paraná. E atacando o governador que lá estará sentado, proibindo ele de ser. Por quê? Porque daí eles compraram o mandato do Senado, aí eles querem comprar o mandato de governador, para surrupiar os cofres do Estado do Paraná e os direitos do povo paranaense. O partido do senhor já tem também um pré-candidato ao governo do Paraná? Nosso presidente do partido, Jorge Martins, tem exigido do partido uma candidatura ao Senado e uma candidatura ao governo. Nós temos 2 nomes para candidato ao governo. Tem o Gebuc e tem o próprio Jorge, que é o presidente do partido. O Gebuc é o jornalista? Isto. Ah, perfeito. Tem o Gebuc, candidato a governador, e tem a mim, que estou lá vendo se sobra uma vaga. Só que é problema. Se o partido se coligar com um determinado governador, que já tem o seu senador, eu já não posso ser candidato. Uhum. Entendeu? Se ele se coligar com o governo do Estado já tem a candidatura nata do Álvaro Dias para o Senado, para ele se perpetuar mais 8 anos, para ficar lá 8 anos sem fazer nada. Né? Só dando entrevista lá contra o governo federal. Não ajudando a fazer, não ajudando a construir nada e atrapalhando os governos que aqui tiver estabelecido. É uma discussão a qual nós estamos aí acompanhando e acompanhe o companheiro Mauri Viana Pereira ancorando o programa Falando Sério pela CNT, tá? De Londrina para Cianorte, Maringá, Foz do Iguaçu, para a grande região de Londrina e até inclusive neste domingo agora, o senhor entrevista o prefeito de Londrina, vai ser agora? O Alexandre Quiref. Alexandre Quiref, que é o prefeito de Londrina. Se ele não fugir de novo, ele é fujão. Por quê? Tem medo. Como fugir? Ele não era candidato a prefeito. Já foi convidado uma vez? Foi. Ele se convidou. E não foi? A assessoria dele não deixou ele. Disse que se ele for lá, eu e o Sérgio Novo vamos judiar demais dele. E nossa proposta não é disso. Nossa proposta é levar o que ele está pensando. Mas como é que vocês fizeram daí com o programa? Não, nós mostramos a cadeira vazia e fizemos uma pergunta para a cadeira, porque o prefeito se acovardou. Não fizemos isso. E vamos fazer domingo agora que vem de novo. Porque lá nós temos a coragem de perguntar, Macedo. O entrevistado tem que ter coragem de responder. Domingo, 10h30 da noite. 10h30 da noite. Obrigado, presidente. Bom final de semana. Muito obrigado, Macedo. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Mauri Viana Pereira, presidente da FENATRACOP, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Cooperativas. Nós falamos do oeste do Paraná para todo o país pelas imagens da Rede Brasil de televisão. Ótimo final de semana, fiquem todos com Deus e até sábado que vem, meio-dia, aqui na TV. Até lá.